Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos começando mais uma semana do Alimento Diário. Compartilhar um pouco da segunda-feira da semana 3, que tem como título: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7:21. Esse é o título da semana. E o título do dia da segunda-feira é O Profundo Ministério Espiritual de João. O versículo de oração é 1 Coríntios 2:10, que fala: Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o ministério espiritual de João. Eu vou começar aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo. O tema da mensagem desta semana é: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E essa semana vai falar um pouco sobre a profundidade do ministério de João, o modo como o Senhor Jesus abriu ao homem um caminho para a glória, a batalha espiritual em que estamos envolvidos, o Espírito Eterno e sua relação com a obra redentora de Cristo. E falará também sobre a função de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e de seu ministrar hoje no santuário nos céus, levando a cabo a promessa de Deus de nos introduzir à sua glória. Então esse vai ser um resumo do que vai ser falado pelos irmãos durante a semana, e hoje nós vamos falar um pouco do profundo ministério espiritual de João. Então nós sabemos que o Senhor iniciou seu ministério pregando o evangelho do reino, conforme está descrito em Mateus 6, 9 a 10. E esse ministério visa fazer a vontade do Pai e trazer o seu reino à terra. Então, após a ascensão do Senhor, esse ministério passou a ser executado pela igreja. A igreja tem essa responsabilidade agora de trazer o reino para a terra, né? E cumprir a vontade do Pai. E esse ministério passou a ser executado pela igreja sob a liderança de Pedro e dos demais 11 apóstolos, conforme está descrito em Atos 2,14. O apóstolo Paulo também teve parte nesse ministério. Ele recebeu a revelação dos mistérios e da vontade de Deus, conforme está descrito em 2 Coríntios 12:1 e Efésios 3, do 3 ao 4. E nos abriu, né, o coração de Deus quanto à salvação do homem. Esse ministério não parou em Paulo, mas após o seu martírio, teve prosseguimento com o apóstolo João em Éfeso. Esse ministério não parou na morte de João, como nós sabemos, né? Confirmando as palavras de Jesus, conforme João 21:22, que fala: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Isso foi o Senhor Jesus que falou para Pedro a respeito de João, conforme está descrito em João 21:22. Então, o Senhor não se referia à pessoa de João, pois esse morreu. Ele se referia ao ministério que trará o Senhor de volta, que é esse ministério de João. E hoje nós fazemos parte desse ministério, né? Ele é superior. Muitas vezes nós recomendamos que algum irmão comece pelo ministério de João, achando que é um ministério de fácil assimilação. Mas não necessariamente, irmãos. É algo muito espiritual. É muito profundo. Nós sabemos, conforme o irmão tem falado a respeito de João, do 14... dos capítulos 14 ao 17, que é a vontade de Deus para nós, né? Então é algo muito profundo. E eu vou ler aqui um trecho o final do Alimento Diário, que fala: O ministério de João se abre a quem vive no Espírito, a quem tem o hábito de estar em comunhão constante com o Senhor. Tais pessoas não são superficiais nem vivem na mente, mas são espirituais. A essas pessoas Deus abre o seu coração. Então, meus irmãos, é muito importante, para nós ganharmos a profundidade desse ministério, nós precisamos estar no Espírito. Conforme está escrito em 1 Coríntios 2:10, como eu li no começo, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, nós precisamos realmente receber essa palavra pelo Espírito, não pelo conhecimento, mas ter comunhão íntima com o Senhor para que Ele realmente revele a nós o ministério de João e realmente toda a Bíblia. Que nós leamos toda a Bíblia, busquemos a palavra de Deus através do Espírito, não meramente pelo conhecimento.
mas realmente para ganhar o mais íntimo de Deus, né? Porque tem alguns versículos que falam: ora, o homem natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Né? Isso está em 2 Coríntios, e Efésios 1,17 também fala. Eu vou ler aqui. É Paulo rogando, né, a Deus para que os irmãos realmente recebam essa palavra de Deus, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, irmãos, que nós recebamos a palavra pelo Espírito, que nós saibamos que o ministério de João é muito profundo e só pode ser discernido pelo Espírito, e que nós leiamos todos os nossos livros espirituais, a Bíblia, de uma maneira realmente diferente, uma maneira de que nós tenhamos intimidade com Deus para desfrutar da palavra, para que não seja mero conhecimento, que não cause somente intrigas, discussões teológicas, mas que realmente nós, através dessa leitura, ganhemos vida e passemos essa vida para os outros irmãos. Amém? Jesus ao Senhor.